Datafolha, mais uma pesquisa foi divulgada há pouco, nesta quinta-feira, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, e mostra o ex-presidente Lula com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro com 32%. O petista manteve o percentual e o presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa feita na Sofia Manzano, do PCB, Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Emael, da Democracia Cristã, Léo Péricles, da Unidade Popular e Roberto Jefferson, do PTB, não pontuaram. O Instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça, data do começo da campanha de rua, até esta quinta. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 09404/2022. Mas com você, Schelp, vamos só repetir aqui os números principais, o recorte principal, que é a disputa entre Lula e Bolsonaro. Lula se manteve com 47, Bolsonaro subiu 3 pontos. Na pesquisa anterior, final de julho, como dissemos, estava em 47-29, agora 47-32, caiu de 18 para 15 pontos percentuais a vantagem de Lula. Schelp. Pois é, essa pesquisa traz uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, o fato de ele ter subido alguns pontos na pesquisa, mas traz uma má notícia. A mesma pesquisa diz também que, contando os votos válidos, o ex-presidente Lula teria 51% dos votos válidos, o que levaria ele a vencer o primeiro turno. Olha, isso está na margem de erro, então, obviamente, não é algo que se deva considerar como realmente significativo. De qualquer forma, não é uma notícia muito boa nesse sentido. O que pode ter acontecido é justamente com a saída de alguns candidatos e também com o assédio, né, que o PT fez a candidatos para que largassem, deixassem a candidatura, justamente para ganhar ali meio pontinho, 1 pontinho percentual de voto, fez com que os votos migrassem para um ou para outro candidato, concentrando os votos, então, em Lula e Bolsonaro. Então, Bolsonaro acabou subindo, mas mesmo assim, mesmo diminuindo essa distância para o ex-presidente Lula, acaba criando essa situação de possibilidade aí, matemática, obviamente, de vitória em primeiro turno, que obviamente não é uma péssima notícia para o presidente Jair Bolsonaro. Diga, Mota. Olha, Datafolha é uma empresa do Grupo Folha. Acho que ontem, a gente divulgou uma matéria mostrando o faturamento publicitário do Grupo Folha nos governos do PT. Só para lembrar, primeiro governo Lula foi 213 milhões de reais, segundo governo Lula 158 milhões de reais, primeiro governo Dilma 93 milhões e por aí vai. Eu não acho que o Grupo Folha é uma parte desinteressada nesse debate. Da mesma forma, como a gente já mostrou aqui, que a Quest Pesquisas, o dono da Quest Pesquisas, trabalhou, vejam vocês, como marqueteiro do PT na campanha de Dilma em 2014. De Dilma e do Fernando Pimentel, que se elegeu governador de Minas, e depois, em 2018, também, de novo, nas campanhas de Lula, de Dilma e do Fernando Pimentel. O IPEC, né? A gente outro dia está falando do IPEC, eu não sabia quem era IPEC, fui pesquisar. O IPEC é o Ibope, que mudou de nome. Mas por que o Ibope mudou de nome? Tem gente que diz por causa dos péssimos resultados nas pesquisas nas últimas eleições. Então, cabe ao cidadão, ao eleitor, fazer o seu julgamento. Em quem você confia? Nesses institutos ou nos outros 2 institutos que estão diante dos seus olhos. Um é o Datapovo. Esse você vê nas ruas. E tem também, começou na semana passada, o Data Live. A gente viu um candidato que colocou 600 mil pessoas no ar simultaneamente durante 5 horas. E outro que fez no mesmo horário uma outra live competindo, colocou 13 mil. Seja você o seu próprio instituto de pesquisa. Ana. Aqui eu sou do time do Augusto. Eu sou cética em relação às pesquisas porque nos últimos anos elas vêm errando, né? Então, e não erram dentro daquela margem de erro, 3 pontos para cima, 3 para baixo, são erros grotescos. Eu comparo esses institutos de pesquisa, como o Augusto muito bem fala, essas lojinhas de porcentagem, com essas agências de checagem. Porque o que acontece? Quando as agências de checagem, elas checam um fato completamente errado, como tivemos a semana passada uma agência de checagem que comparou
a inflação do Brasil, a inflação mensal com a inflação anual, a inflação anual do Brasil com a mensal da Argentina, eles não se retratam, eles não fazem absolutamente nada, eles não perdem o status de agências de checagem. E esses institutos de pesquisa, a mesma coisa, eles erram o tempo todo, eles empurram aí, dentro do contexto político, até uma narrativa paralela à imprensa para influenciar a população, se é que eles ainda acham que eles têm alguma influência, já que hoje o cidadão, ele decide o que ele quer ver, o que ele quer assistir, o que ele quer debater. Acho que por isso a audiência aqui do nosso programa, ela é tão grande, porque ela é respeitada, o telespectador que está do outro lado. Nós não sentamos aqui e dizemos, nós somos a verdade, nós somos o Ministério da Verdade, você aí do outro lado, acredite na gente e ponto. Não, aqui há uma interação. Estamos colocando o contraponto de tudo que vocês veem na imprensa o tempo todo. Vamos debater? Olha aqui o outro lado, faça a sua pesquisa. E, no entanto, esses institutos de pesquisa, assim como as agências de checagem, eles são parte aí do novo Ministério da Verdade. Nós decidimos o que é a realidade do momento e você fecha a boca e acredita. Senão você aquela lista, faz parte daquela lista fascista, antidemocrático, etc. e tal. Augusto. Datafolha deve ser mais prudente essa altura do campeonato, né? Eu estava fazendo aqui algumas contas com números, eu sou péssimo nesse tipo de coisa, se eu errar me corrijam, por favor. O Brasil tem 150 milhões de habitantes. A diferença estabelecida pelo Datafolha é de 20 milhões de eleitores. 20 milhões. Vamos supor que a margem de erro oscile para baixo do Bolsonaro e para cima do Lula. Estamos falando de uma diferença de 28 milhões de eleitores. Essa é uma diferença inalcançável. Inalcançável. O Lula precisa errar tudo numa eleição, na campanha eleitoral. Bolsonaro precisa acertar todas. Isso nunca acontece. Nunca acontece. Um erro outro acontece, um acerto outro acontece, até com o cabo da Ciolo. Ele pode acertar. Pois bem, o Datafolha está afirmando nessa altura que há uma diferença que não se tira. Não se tira, a menos que ocorra um desastre total. Portanto, eu afirmo agora que o Datafolha está dando o Lula como eleito. Vai ter que correr para ajeitar números na hora H. Às vezes não dá. O Ibope não conseguiu, elegeu a Manuela Dávila, ela é prefeita. Ela pode ir e requerer a prefeitura dela ao Ibope, que fechou depois das eleições municipais. Agora, 20 milhões de eleitores o Lula tem à frente. Engraçado é que a realidade insiste, a paisagem insiste em negar essa diferença estabelecida por um instituto, uma empresa subordinada a uma empresa maior, que é a Folha, que elegeu como pauta única o fim do Bolsonaro. Para alguns colunistas, inclusive, o fim biológico, físico. Esse instituto, ele me surpreenderia muito se ele conseguisse desmentir o jornal, porque a empresa é uma empresa só. E se a empresa que edita o jornal faz o que faz, eu não acredito que a loja de porcentagens, ou supermercado, no caso, do Datafolha, né, pela abrangência que ele ocupa no noticiário, eu duvido que eles ajam com alguma independência. Algo mais, Mota? Só eu não posso deixar de fazer, no interesse da diversidade de opiniões, né, aqui, um reparo na fala do Schelp. O presidente não fala só no cercadinho do Alvorada, Schelp. Acho que você está confundindo os candidatos. O candidato que faz cercadinho nas suas campanhas é o outro, não é o presidente. O presidente, pelo contrário, a gente vê todos os dias nas imagens, ele mergulha no povo, ele cria inclusive um problema grave para a segurança dele, né? Esse youtuber que provocou o presidente não é povo. Isso é uma figura chamada de agente provocador. Tem até uma expressão em francês, é uma figura antiga na política mundial, né? O sujeito que vai lá para criar uma situação, e ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil. E é como
Augusto acabou de dizer. Não se trata de simplesmente um presidente qualquer. A gente precisa lembrar que é um presidente que, na minha memória também, Augusto, me corrija se eu estiver errado, é o único que eu me lembro que foi vítima de um atentado quase fatal em campanha presidencial. Quase morreu. Então, a gente não está falando de brincadeira aqui, né? E como Augusto também disse, é um presidente que, no dia da posse, ele teve formado contra ele um consórcio do mal que decidiu que ele tinha que sair do poder de qualquer jeito. E a gente observa, coisa que a gente nunca viu no Brasil, o abandono total de qualquer padrão de lei legal, né? Okay. De constitucional. Isso que a gente está vendo. Eleições de volta para você nesta quinta-feira. A gente segue repercutindo aqui os números da pesquisa Datafolha, que foi divulgada há pouco. Diogo Schelp, diga, Diogo. O Mota disse que ia me desmentir, mas para desmentir precisa desmentir com fatos, Mota, não com falácias. Porque você afirmou que eu estava errado quando eu disse que o presidente não dava mais acesso, a presidência não dava mais acesso a jornalistas no cercadinho do Alvorada. Isso é um fato. Você usou como argumento uma falácia, porque você disse que, na verdade, quem fazia isso era o adversário. Isso não prova absolutamente nada. É um fato concreto, que é o presidente, a presidência impedindo ou restringindo o acesso de jornalistas a ele diariamente para fazer aquelas perguntas diárias que eram feitas na manhã de cada dia, com o fato de que o outro presidente se blinda, e isso é verdade, se blinda contra perguntas incômodas de outros jornalistas, né? Então é uma falácia, absolutamente uma falácia, a sua tentativa de me desmentir. É um fato conhecido que o presidente Jair Bolsonaro, de uns tempos para cá, não era assim lá no começo do governo, mas de uns tempos para cá tem evitado sim o acesso aos jornalistas. E ele também, assim como o ex-presidente Lula, ele também evita e tem evitado, já desde uns tempos para cá, fazer entrevistas mais longas com jornalistas um pouco mais incisivos nas perguntas. Ele tem preferido e tem dado essa preferência já há bastante tempo, não só agora na pré-campanha, há ambientes bem mais cômodos em que as perguntas são suaves ou por parte de pessoas que não são jornalistas e não estão acostumados a fazer perguntas mais duras e a se preparar adequadamente. Só mais um detalhe, esse provocador, essa pessoa que foi lá e xingou o presidente, como eu já disse, acho absolutamente abominável o que ele fez, não pode ser chamado de jornalista. É um youtuber ou um autodenominado youtuber. Não sei sequer se ele tem alguma relevância como tal. Diga, Mota. Você diz que o presidente tem que se acostumar a falar fora do cercadinho. Desculpe, todo dia eu ligo a televisão, eu vejo o presidente em motocicletas pelo Brasil inteiro, no meio da multidão. Já pegou um jet ski, foi até uma praia cheia de gente. Outro dia foi num podcast, no outro dia foi no outro podcast. Eu vejo o presidente falando com todo mundo. Não vejo o presidente dentro do cercadinho do Alvorada. Pelo contrário, quem eu vi no cercadinho foi o ex-presidiário, o ex-presidente Lula, quando foi fazer um comício no Rio de Janeiro, mandaram colocar alambrados para blindá-lo, né? Ele é o cara que escolhe os locais onde ele vai falar. Ele não tem coragem de sair na rua e mergulhar na multidão como o presidente faz. Mais uma vez, você usa o argumento do Lula para provar. Eu não estou usando argumento. Fala sobre os fatos do presidente Jair Bolsonaro, que é o que eu falei. As imagens que a gente vê todo dia na televisão. Eu não entendo como é que você pode contra-argumentar com o que a gente vê todo dia. Então, as imagens estão erradas. Eu estava falando do acesso de jornalistas a ele, não o acesso de algumas pessoas que foram selecionadas a dedo para estar ali em volta do presidente. Eu estou comentando o comentário que você fez, que o presidente tem que aprender a sair do cercadinho do Alvorada. Eu disse que isso seria positivo para a campanha dele. E ele vai começar a fazer isso a partir de agora, porque ele estará mais exposto justamente.